Olá, esse é o Entra na Roda Talks e eu sou a Flávia Torres. Hoje nós vamos conversar sobre alguns aspectos psicológicos da vida da tentante e seus dilemas. Eu tenho aqui para conversar conosco a Patrícia Torres. Ela é psicóloga junguiana com especialização em psicoterapia analítica. Bem-vinda, Patrícia. Olá, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu aproveito para pedir para você deixar já o seu like aqui no vídeo. Se você não se inscreveu, se inscreva também. Vou também te contar sobre o projeto Entra na Roda. O projeto Entra na Roda, ele promove conteúdo, rodas de conversa e workshops para apoio psicológico a transições da vida moderna. Então, Patrícia, esse é um assunto muito interessante, né? Que eu acho que é uma fase da vida da mulher que gera muita ansiedade. E como que essa fase de tentar engravidar pode impactar? O que impacta na vida da mulher? Tá. Bom, vamos pensar que o mais natural é que essa mulher deseje e tenha uma expectativa de que essa gravidez aconteça rapidamente. Mas não necessariamente vai acontecer dessa forma. A cada tentativa não bem sucedida, há uma probabilidade muito grande de um aumento de ansiedade, né? E junto a esse aumento de ansiedade vem uma série de outros sentimentos. A gente está falando de um processo que pode ser longo, bastante desgastante e que vai certamente impactar em todos os níveis e áreas da vida dessa mulher, né? Social, familiar, profissional, psicológico, sem nenhuma dúvida. Eu imagino que deve gerar também coisas diferentes, assim, alguns sentimentos diferentes do que ela está acostumada, porque é uma experiência nova, e assim, claro, nova para a primeira gravidez, mas é diferente, eu digo, né? Que tipo de sentimento e de emoções esse momento da vida pode gerar? Tá. Vamos pensar que junto a essa ansiedade podem surgir sentimentos como culpa, por exemplo, né? Se ela está, de fato, nesse processo mais prolongado, ela pode se sentir culpada pela demora. Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que foi porque eu não queria ter filhos? Até então, eu demorei muito. Enfim, uma série de fantasias, inclusive, podem surgir, né, em função dessa demora. Além disso, irritabilidade, raiva, insegurança com relação a conseguir ou não, porque não há uma garantia, né, de resultados. E também uma insegurança com relação ao próprio futuro, como é que vai ser se eu tiver, se eu não tiver, né? Enfim, é uma complexidade aí de sentimentos e é muito importante que essa mulher esteja atenta a isso, né? O que pode ajudar bastante é ela se informar a respeito do assunto, procurar ouvir pessoas que já passaram, estão passando pela mesma experiência, conversar, se for possível, com essas pessoas, né? Um processo de terapia também, com certeza, vai contribuir bastante. E a informação pode ajudar ela a ficar mais consciente de tudo que envolve esse processo e, sem nenhuma dúvida, conseguir administrar melhor esses sentimentos aí, emoções que são naturais nesse processo. Uhum. Eles são naturais, mas eu acho que até tem esse entendimento, né, de que é uma coisa natural. Eu acho que a mulher fica um pouco assustada. Sim. E, né, fica até, acho que a vida do casal também não é só uma questão da psicologia da mulher, mas é uma psicologia do casal. Como que a gente ela faz para tentar administrar esses sentimentos, né, esses novos e diferentes sentimentos de maneira mais tranquila? Tá. Justamente a informação, né, pode ajudar muito essa mulher a entender melhor quais são esses sentimentos nela, né, e através de outras pessoas, quais são os sentimentos que, de uma forma muito recorrente, estão envolvidos nesse processo. É ter mais consciência mesmo, né, sobre si
e sobre o processo através da experiência de outras pessoas. Isso pode ajudá-la a identificar esses sentimentos, a aceitar que eles fazem parte da nossa natureza e que numa situação como essa, muito provavelmente eles vão surgir. Tá tudo bem, tá tudo certo, né? E então eu acho que a informação, trazer luz, trazer consciência é algo que ajuda muito. E é claro que sempre um olhar mais voltado para ela, com a ajuda de um profissional, seja através de um trabalho individual ou em grupo, vai contribuir bastante também nessa questão. Você acha que é perigoso que a mulher perca o foco ou de algumas coisas, assim, mude o foco de uma maneira um pouquinho desproporcional? Só me dá um exemplo disso, assim. Então, por exemplo, ela começa a pensar só em engravidar e sai dos outros temas, né? Sim. Fica tudo secundário, Sim. né? Eu tenho essa impressão, assim, que acaba ficando tudo um pouco de lado e ela começa a ter olhos somente para essa tentativa. Eu não sei se isso é uma coisa muito boa. É o mais natural que aconteça dessa forma, que ela fique, sim, super focada naquilo e até monotemática, mas não é o mais interessante. Embora eu saiba que é muito desafiador, é importante e vai contribuir bastante que essa mulher possa diversificar, né? Procurar não ficar com o foco ali específico no tema engravidar. Né? Então, colocar energia mesmo em outras áreas da vida, em outros interesses, é um esforço, muitas vezes vai ter que ser um esforço, né? Não uma coisa natural e automática, porém algo muito relevante e que, sem nenhuma dúvida, também vai ajudar a ela passar por esse processo de uma forma mais saudável. E em relação, assim, ao tempo, também percebo que algumas pessoas começam a fazer coisas um pouco antes. Vou te dar um exemplo, assim, tem uma amiga que não tinha engravidado ainda, ela tinha praticamente um armário montado para um bebê. Assim, isso depois, assim, demorou um pouco, e aí eu percebi, a gente acompanhando um pouquinho de perto, percebeu que isso gerou também essa ansiedade, né? Você Sem dúvida. Fazer umas coisas que não estão muito na hora ainda de fazer. Eu acho que, né, engravidou, depois você vai fazer o armário do bebê, né? Ela já tinha montado tudo. Sim. Como que é essa antecipação? É algo que também, né, acontece muito facilmente, né? Essa antecipação. E, de fato, ela pode alimentar ainda mais uma ansiedade que já tende a ficar mais alta, né? Então, essa mulher conseguir ficar mais focada naquele momento específico de vida que ela está vivendo é muito importante, né? Então, procurar não antecipar processos e etapas e fases, né? Viver mais o momento presente e fazer os ajustes que cabem dentro daquele momento específico, né? Então, esse exemplo que você deu não é incomum, né? Muitas vezes a mulher gosta de tomar uma taça de vinho e quando ela começa a tentar engravidar, ela já para de beber, porque afinal de contas ela pode ficar grávida a qualquer momento. Ou ela, por exemplo, deixa de comprar roupas que ela gosta, porque afinal de contas, se ela engravidar, ela não vai conseguir usar aquelas roupas. E uma série de outras mudanças. Cabelo, por exemplo, uma mulher que pinta o cabelo, né? Também pode deixar de pintar e já começar a se preparar para algo que ainda não aconteceu. Então, ficar mais focada no momento presente, fazendo os ajustes que de fato são necessários para cada etapa, vai fazer muita diferença. Alguma coisa diferente disso cria uma chance muito grande de ela aumentar a ansiedade. Então, essas duas questões são bem importantes, né? Ela ficar mais no momento presente, bem consciente do que cada fase, cada etapa está pedindo para ela. E também diversificar,
Não deixar de colocar energia em outras coisas que tragam realização, deem prazer, né? E isso pode envolver projetos profissionais, pessoais, mas é muito bacana que ela fique atenta a esses 2 pontos. É muito interessante isso, porque, Sim. pelo que eu percebi, todo esse quadro, né, que você descreveu, é que, na verdade, é uma pessoa que não está grávida, mas parece que ela está se personificando como uma grávida. Então, quer dizer, tem uma dissonância, né, da realidade sim. e do que tá na cabeça da pessoa. Sim, né? Verdade. E assim, a ansiedade, ela muito provavelmente vai fazer parte desse processo, né, o tempo todo. Algumas atitudes que a gente tem podem alimentar ainda mais essa ansiedade. Então, essa é a questão. Eu não estou falando aqui de zerar ansiedade, né? Porque já é uma outra questão e é um pouco improvável. Mas podem ser tomadas algumas atitudes no sentido de não alimentar, né? De não reforçar essa ansiedade. E isso acaba fazendo uma diferença significativa. E agora, falando diretamente da vida social, né? Que é o nosso tema aqui hoje. E aí, você acha que sobre essa questão de contar para os conhecidos, seja parentes, amigos, sobre a tentativa, você acha que pode comprometer esse processo dele ser tranquilo ou não? Tem essa possibilidade, sim. Tem, né? Tem os 2 lados. O contar pode ser bacana pelo acolhimento que essa mulher pode receber, pelo apoio, pelas dicas, talvez, de quem já teve uma experiência nesse processo. Mas sim, pode ter o outro lado, né? Dependendo de com quem ela compartilha, isso pode se voltar de uma forma mais negativa. Se é uma pessoa mais ansiosa também, por exemplo, que fica perguntando recorrentemente, né, ou que demonstra mais desconforto até do que ela, pela demora, possível demora no processo, isso pode acabar prejudicando. Então, o que pode fazer muita diferença? Também, com relação a isso, fazer a coisa com mais consciência, né? Então, parar, pensar, conversar com o parceiro, né? Porque essa decisão inclui também o parceiro, e fazer uma análise, né? Perceber se esse casal, naquele momento, sente vontade de compartilhar, se ele se sente preparado para compartilhar, porque às vezes é só uma questão de esperar o melhor momento, e às vezes não é naquele momento. Né? E além disso, também procurar fazer uma análise de que para quem nós vamos contar, quem são as pessoas mais acolhedoras, que a gente acredita que vai compreender, que vai acolher com mais bom senso, né? Então, tudo isso acaba fazendo diferença. Você não vai contar para aquela pessoa sem noção, né? Que já te faz coisas desagradáveis durante a vida, você não... já vai ter esse bom senso. Né? Já tem aí uma probabilidade grande de isso acabar se voltando contra, né? A essas pessoas, o casal, né? Que já está, dependendo da etapa ali, fragilizado e vivendo as suas dores. Então, pode ser algo muito prejudicial, sim. E como que é essa expectativa, né, do outro pode impactar no emocional da pessoa que está tentando? Sem nenhuma dúvida pode impactar, né? Vamos pensar que essa mulher, eu tô falando mais da mulher porque é a proposta, né? Mas inclui o casal. Vamos pensar que essa mulher, ela já tá mais fragilizada, ela já tá mais sensibilizada, é provável que já haja uma autocobrança muito grande, a culpa. A mulher, de uma forma geral, né, ela tende a se responsabilizar mais, ela tende a tomar mais para ela a responsabilidade do que está acontecendo, né? Um sentimento que é relativamente comum também, que eu não falei ali no início, vergonha. Muitas vezes ela passa a sentir vergonha por não conseguir engravidar. Então, imagina uma pessoa com quem ela compartilhou, super ansiosa,
perguntando ou demonstrando a sua angústia, a sua insatisfação a todo momento, né? Isso, sem nenhuma dúvida, pode impactar. Por isso que ter um pouco mais de critério, nada é garantido, né? Claro. Mas ter um pouco mais de critério, né? E tentar olhar para dentro e perceber o que faz mais sentido é importante, tá? Tem casais que são mais reservados. Então, preferem manter a coisa ali, né? Ou quando compartilham com pouquíssimas pessoas. E tem casais e que são mais abertos e que sentem a necessidade, mas sempre procurar fazer com o máximo de consciência e critério possível, né? Para minimizar aí possíveis danos e agravamentos a um processo que pode ser doloroso, né? E, Patrícia, como que fica o relacionamento do casal nesse momento? Ele fica prejudicado ou não? É um momento para você testar a união, né? Como que é o relacionamento? Tá. Traz um impacto sem nenhuma dúvida. Existem pesquisas e pela própria experiência em consultório, não é o mais comum, por exemplo, terminar a relação. Pelo contrário, há uma chance até grande desse casal se unir mais. Mas tem alguns pontos que são muito importantes, né? Então, conversa. É importante sempre alinhar para entender como é que está a expectativa de um, de outro, o engajamento. Isso não é uma coisa fixa, que vai ser igual começo, meio e fim. Né? Isso vai mudando. Então, por exemplo, os dois podem começar engajados, mas no decorrer do processo pode ser que para um deles pese muito, né? E essa pessoa fique menos engajada ou passe a ter expectativas diferentes. Então, as conversas mais abertas, mais claras, essa tentativa de alinhar melhor, talvez um tenha que ceder um pouco aqui, o outro lá, é bastante interessante. Você sabe que você falando isso agora, assim, de alinhar as expectativas, eu lembrei de um caso, um colega de trabalho meu, na época, eles estavam tentando ter, eu acho que era o segundo filho, e um dia ele chegou reclamando, assim, eu não aguento mais, porque minha mulher chega pra mim e fala, eu tô fértil, vamos agora. Ele falou assim, não tenho a mínima vontade quando é assim, né? Sim. Então, olha, que tem muito a ver com isso que você disse da diferença da expectativa, Sim. né? Talvez uma expectativa muito grande da parte dela e aí que geram, né, uma pressão, né, aquele senso de urgência. Porque Sim. tudo bem, existem questões, né? Uma questão, a mulher tem 48 horas de óvulo no útero por mês. Sim. Né? Isso é uma questão. Mas também tem a questão desse desalinhamento de expectativa que você falou, né? Sem nenhuma dúvida. A gente sabe que algumas fases vão incluir esse tipo de situação. Tem que ter lá horário específico, período específico. Mas restringir a isso a vida sexual pode ser algo muito nocivo também para esse casal, né? Porque daí desvincula do prazer em si, né? E se torna aquela coisa ali da uma obrigação, né? Em função, né, daqueles períodos específicos. Então, uma consciência e um esforço também no sentido de não deixar a relação sexual ficar restrita a isso é muito importante e vai fazer bastante diferença. E eu também ouço falar bastante história de pessoas que estavam tentando, não conseguiam, e aí foram fazer uma viagem, relaxaram e aí conseguiram engravidar. Tá. Isso é verdade ou é mito? Tá. Posso só fazer um adendo à nossa última questão? Claro. Porque falando do casal, aquela questão de eles procurarem não ficar monotemáticos também e trazer uma diversidade maior, né, para a vida deles, também é algo muito interessante, tá? Então, assim, agora falando do casal, né, esse casal junto também
colocar energia e colocar o foco em outras atividades que façam sentido, que eles gostam de fazer juntos, que deem prazer, que traga intimidade, é muito importante também, tá? Então vale investir nisso também quando a gente pensa na questão do casal. Vamos procurar fazer esse esforço no sentido de não deixar esse casal agora, essa dupla monotemática. Só se fala nisso, só se pensa nisso. Claro que é um período muito importante, claro que é um período que exige muito desse casal, né, dessa mulher, que mais provavelmente é quem vai passar por mais procedimentos. Então, ok, dar a devida importância, dar o devido cuidado, mas ainda assim isso pode ser feito de uma forma a incluir outras coisas que também são muito importantes na vida, né? Certinho. E isso tem tudo a ver com essa pergunta, né? Com esse mito. Isso que eu te perguntar, se é um mito ou se é verdade. O fato de você relaxar, essa história que, né? Fui fazer uma viagem, engravidei na viagem, estava tentando por tanto tempo, né? É verdade? Como que é? Tem a ver que o emocional pode influenciar na fertilidade? A gente ouve mesmo, né? Inclusive, a minha mãe passou por isso. Ela ficou muitos anos tentando engravidar e fazia de tudo e estava super envolvida. E quando ela esqueceu a coisa, veio a primeira gravidez, que foi o meu irmão. E logo na sequência, eu. E a gente ouve histórias muito recorrentes, né, nesse sentido. Mas nem de longe dá pra gente ter uma visão simplista com relação a isso, tá? Há estudos que apontam, sim, para a ansiedade como algo que pode dificultar o processo, né? Mas é algo muito mais amplo e muito mais complexo. A infertilidade é multifatorial, né? E também um cuidado, assim, para se falar sobre essa ansiedade e a interferência é que isso pode deixar essa mulher se sentindo ainda mais culpada, né? Então não tá acontecendo porque eu tô ansiosa, é porque eu tô ansiosa que eu não tô engravidando. Não, é mais complexo e é mais amplo. Então, pegar essa informação de que sim, interfere de alguma forma, em algum nível, para usar a favor. Então, o que eu posso fazer, né, para diminuir, para cuidar dessa ansiedade? Eu já dei algumas dicas, né? Existem outras coisas que podem ser feitas também, mas então é muito importante cuidar dessa informação e usar a favor, não deixar ela ter um peso maior para que essa mulher se sinta mais culpada, né? Afinal de contas, ela já tem uma tendência natural de se responsabilizar mais. É verdade. E agora, assim, pensando na saúde mental, eu acho que isso é uma coisa também importante de ser observada, quer dizer, pensando em algo que vá além dessa ansiedade natural, né, de alguns sentimentos que podem ser naturais. Eu acho que é muito importante uma pessoa que está de fora observar essa tentante, por exemplo, o marido. E aí eu queria que você desse uma dica, assim, para essas pessoas que estão, essas pessoas que observam, tá mais perto. Que tipo de coisa que pode ser observado, o que é de diferente que uma pessoa olha e fala, opa, isso já não é uma simples ansiedade, a gente precisa tomar um cuidado, ter uma ajuda mais voltada para a saúde mental. Sim, eu acho muito importante observar mudanças mais intensas e duradouras com relação ao comportamento e humor, né? Então, um sentimento de tristeza muito grande, recorrente, né? Que acaba tirando a motivação daquela mulher de colocar energia nos seus projetos, nas suas atividades, ou um aumento muito significativo de ansiedade, que pode incluir crises de ansiedade, por exemplo, né? Acho que são pontos de atenção, e é importante saber
que essa mulher pode contar com uma ajuda psiquiátrica, se for o caso, incluindo medicações que podem ser seguras, mesmo nesse processo, tá? Então, acho que essas mudanças mais intensas e persistentes de comportamento ou de humor já pedem um olhar mais cuidadoso, mais específico e talvez a ajuda de um profissional que possa, inclusive, contribuir com uma medicação adequada. Certo. É, sempre importante, né? Porque a própria pessoa, às vezes, não percebe, né? Então, a importância é alguém que esteja ao lado mesmo, né? Sim. E pensando também eu acho que esse processo de tentativa não deixa de ter vários momentos de luto, né? Não sei, um luto de quando ela não conseguiu. Muitas passam por perdas gestacionais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como a importância de lidar com esse luto nessa fase. Tá. Primeiro ponto, reconhecer que sim, são processos de luto, né? E eles precisam ser vividos. Então, é importante que essa mulher, o casal, se permita viver, né, esses sentimentos de dor, de perda, de vazio, no tempo que for necessário, né? Então, eu acho que é um processo que realmente, assim, exige um autocuidado, um auto-olhar e um auto-amor muito grandes, né? Então, essa mulher, esse casal, conseguir se acolher nesses momentos é algo que vai fazer bastante diferença. Então, reconhecer, né, procurar identificar e aceitar esses sentimentos que fazem parte desse processo. E não é aceitar de uma forma passiva, mas a gente precisa de um tempo para elaborar os nossos sentimentos, né? Então, respeitar esse tempo e também, quando possível, buscar recursos, né? Se está havendo uma dificuldade muito grande de elaborar melhor essa questão sozinha, buscar ajuda. Entendi. É importante isso que você disse é muito importante, reconhecer e viver, né? Viver. Se permitir viver o processo de luto, porque eu acho que o que é guardado em algum momento eclode, né? Sem nenhuma dúvida. Então, eu acho extremamente importante. Esse reconhecimento e essa permissão para se viver esse processo são bem importantes. Sim. Até a própria notícia de uma infertilidade, né? Eu não citei aqui perda gestacional ou não conseguir, mas a própria notícia, Claro. Talvez, né? No final desse processo, é um luto também, né? É um luto também, né? O luto de uma expectativa muito grande que geralmente foi criada desde a infância, né? Não é incomum na infância as meninas já falarem de filhos e perguntarem, vai ser menina, vai ser menino, e já cria-se toda uma expectativa com relação a isso, né? Então, não deixa de ser uma crise existencial até, né, receber essa notícia. Então, é esse autoacolhimento, esse auto-olhar, esse respeito por esse processo, que inclui esses sentimentos dolorosos, né, o vazio, a perda, são muito importantes, né, como você falou, o que a gente não vive com mais consciência naquele momento, respeitando aquele tempo, aquele processo, tende a eclodir num outro momento, né, então, quando a gente fala viver com o máximo de consciência possível cada fase e o que ela traz, inclui também esses processos de luto. É verdade. E Patrícia, agora, para encerrar, você pode dar umas dicas para as nossas tentantes de como passar por esse processo de uma forma mais tranquila? Posso sim. É fundamental não passar por esse processo sozinha, preferencialmente buscar sim ajuda profissional, né? Se houver condição,
uma terapia individual ou uma terapia de casal, né? Se não houver condição, mas mesmo que essa mulher já faça uma terapia individual, os trabalhos em grupo também são muito interessantes. Como a conversa, né, em roda que vocês fazem no Entra na Roda, com a mediação de uma profissional da área de psicologia. Isso faz diferença, alguém ali para poder mediar, né? Mas essa troca que acontece, ela tende a ser uma contribuição muito importante para que ela passe por esse processo aí da melhor forma possível, né? Ela vai ter condições de ouvir muitas coisas, ela pode se identificar, né? E isso traz um sentimento mais confortável, muito, né? De não quando sou você só percebe eu que que não tô é só você passando nesse por mundo, isso. porque eu acho que é um assunto em que as pessoas não falam muito, né? Não. Ou o fato de você estar tentando, ou de não estar conseguindo, ou de se descobrir infértil, uma coisa que tem a gente estava conversando sobre isso também, num vídeo que a gente estava falando sobre... e aí, recebi a notícia, e agora o que eu faço? Eu até vou colocar um link desse vídeo aqui, para vocês assistirem, que é muito interessante, feito com a Lígia Dantas, a nossa psicóloga idealizadora do Entra na Roda. E a gente estava falando sobre isso, sobre as estatísticas que existem, por exemplo, no mundo, né, no Brasil, sobre a infertilidade. E é um número muito grande, mas eu não conheço nenhuma amiga, não tem nenhum conhecido, ninguém fala. Isso Fala é muito sintomático, pouco. né? Sim. Não falar. Sim. E esse não falar pode trazer uma dor muito maior, uma dificuldade maior para o processo e um sofrimento muito grande, né? Então, poder compartilhar e preferencialmente em ambientes onde Seguros. hajam pessoas preparadas, né, para conduzir, para lidar, para amparar, faz uma diferença muito grande. Claro que também poder compartilhar com os familiares mais próximos, dentro daqueles critérios que a gente Menos falou, aquele sem noção, né? que a gente disse, né? Isso, é bom evitar. Então, poder compartilhar com pessoas mais próximas também pode fazer uma diferença muito grande, né? Mas ter um espaço para falar sobre isso com pessoas que estejam preparadas ali para conduzir, sem nenhuma dúvida, um passo importantíssimo para que ela viva isso com mais qualidade e menos sofrimento, dá para dizer com menos sofrimento também, né? E, além disso, a meditação. A meditação é algo que pode ajudar bastante também. Então, introduzir a meditação de uma forma mais frequente, mais recorrente, é algo que pode ajudar na elaboração desses sentimentos e dessas emoções. Então, vale super a pena investir nisso também. Claro que algumas respostas, alguns resultados da meditação vêm a médio, longo prazo, mas tem muitos que já vêm ali, né, a curto prazo. Então, vale muito investir em meditação e aquele básico que quem é da área da saúde tá cansado de bater nessa tecla, mas que também é muito importante. Sono, né? Boas noites de sono vão dar um ambiente psíquico muito melhor para essa mulher lidar com o que ela tiver que lidar. Alimentação também é extremamente importante, não só pela questão de, dependendo de que fase que ela está vivendo ali, a alimentação também vai interferir, mas também pela parte emocional, né? A alimentação também vai ter uma interferência na parte hormonal, né? Está relacionado com o nosso sistema nervoso central, uma alimentação mais completa, com todos os nutrientes. Eu não sou especialista, não posso entrar em detalhes, mas talvez a ajuda de um nutricionista ou de um nutrólogo para orientar melhor é algo que vai contribuir não só fisicamente falando, mas psicologicamente falando também. E
Atividade física, quando possível, se não houver restrições. É outro ponto também importante para não antecipar, né? Então, começou a tentar, ou tá ali já no meio do processo, e aí deixa de fazer porque tem medo de prejudicar. Tem que seguir a orientação do profissional que está acompanhando. Então, se tiver possibilidade de fazer atividade física, será muitíssimo bem-vinda, porque também ajuda a regular as nossas emoções e sentimentos. Importante trabalhar essa sinergia, né? Mente sã, corpo são, né? E vice-versa sempre, né? Exatamente. E as duas coisas estão sempre muito ligadas. Muito bom. Muito bom, Patrícia. Muito obrigada por ter conversado com a gente. Eu que agradeço. Foi um prazer muito grande. Espero ter contribuído de alguma forma. Com certeza. Esse foi o Entra na Roda Talks. Obrigado por você ter assistido. Continue aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, que sempre temos novidade para vocês. Um beijinho, tchau, tchau.